Olá, Tudo bom? Luana Costa, tudo bom? Tudo É um bom? Tudo bom? prazer ter você aqui no nosso perfil. Prazer é Axé, meu. gratidão. O prazer é meu. Muito obrigada por me convidar. Espero fazer uma boa participação aqui nessa live. Nós que agradecemos a sua presença. Fiquei muito feliz porque você de imediato aceitou assim o nosso convite de estar aqui falando sobre a sua vivência na religião com o sagrado. E isso para a gente é muito importante, porque o que a gente vivencia hoje é muitos irmãos não querem falar sobre a sua religião. Com certeza. Só que você de imediato aceitou de bom coração, e isso para a gente é muito gratificante, dá uma Ah, força muito grande para a gente. eu gosto de falar sobre a religião, porque também a gente precisa reafirmar algumas coisas, né? Por exemplo, Sim, como a nossa religião de Umbanda ou Candomblé ou qualquer outro tipo de religião que fuja do tradicional, entre aspas, isso. está sendo escrachado, né? É muito Sim, escrachado. Então a gente tem mesmo que defender e eu faço questão de vir aqui e falar sobre porque é importante para mim, para você, para todo mundo. exatamente. E uma das formas da gente estar levando a quebra dessas correntes sobre a falta de conhecimento da nossa religião é justamente isso, falar sobre, Isso. né? Isso é muito bom. Tanto que o nosso intuito de criar o perfil foi justamente isso, transmitir e adquirir também conhecimento, já que na Sim. nossa religião somos, quanto mais a gente aprende, mais a gente tem que aprender sobre ela e também divulgar a questão do compartilhar o conhecimento. É. Isso é muito bom. E já começando aqui com a nossa vivência com o sagrado, eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência de vida, a sua conexão com o sagrado. Como surgiu tudo isso? Ó, aqui em Salvador, vocês sabem, né, que tem muita casa de candomblé. E desde criança Sim, eu morava do lado, perto de uma. Então eu gostava, ouvia aqueles toques todo dia, praticamente, né? Porque ouvia todo muito dia, bom. tinha algumas apresentações. Não vou botar como apresentação, porque não é apresentação, né? Mas tinha, assim, Sim, algumas giras no meio da rua, que eles gostavam de fazer. Ou seja, eu sempre ia ver. Mas, assim, eu gostava desde pequena, como eu acabei de dizer, mas minha família sabe, né? Aquele terror, família com berço evangélico, entre aspas, também, que não é sim, todo mundo evangélico, minha família tem de tudo. E aí eu comecei a gostar. Eu pesquisava sobre os nomes dos orixás, perguntava, eu pesquisava qual era o dia, qual a comida, qual a cor, e aí eu fui criando essa conexão, entendeu? Depois também, depois que eu cresci, fui morar com minha outra avó, no caso, ela é mais cabeça aberta e ela me ensinava algumas coisas, apesar de não ser do axé e não permitia algumas coisas também, mas ela sabia também, porque é a mesma situação, ela morava perto de um, então ela sabia igual a mim. Então, pronto, eu encaixei ali, eu e ela vai me dizendo como é que era. As músicas também, ela foi me ensinando algumas. E é isso, surgiu desse jeito. passou a ser fã sendo vizinha. Sendo vizinha. Muito bom, né? E o que várias pessoas comentou a respeito da live de hoje é o seu dom em louvar os orixás, Ah, eu gosto. né? Teve muita gente que ficou fascinada com o vídeo que eu postei teu. Então, para dar uma esquentada em tudo isso, eu gostaria que você cantasse um ponto da sua preferência para nos presentear com essa voz maravilhosa, tá? Para Tá a bom. gente, se possível. Eu posso cantar Yorubá também? Sim, Depois eu conto uma historinha porque eu canto Yorubá. É, ótimo. vamos cantar para. Oxalá. Onisaure, Aum Axé. Onisaure, Oberioma. Onisaure, Aum Axé, Babá. Onisaure, Oberioma. É um pouquinho assim,
Maravilhoso, amei. Amei, amei, amei. E essa questão assim de cantar em Yorubá, você tem Essa questão, afinidade com a língua Yorubá, né? Isso é muito importante. assim, como aqui eu faço faculdade, essas coisas. E na minha faculdade, como é uma universidade pública, é, eu conheci um coro chamado Coroiá Igbale, que fala, que canta músicas de matrizes africanas em português, em Yorubá, em Angola, em uma série de línguas. E aí eu comecei, minha professora muito paciente, até porque Yorubá não é muito fácil para a gente que não conhece, Não, né? Não é muito fácil. sim, E aí ela conseguiu ali me fazer minha língua soltar, sabe? E por isso a gente começa a cantar começa a cantar em Yorubá. Eu gosto das cantigas em Urubá, que tem um grande significado. Assim, eu não sei todos os significados, porque é muita coisa. Mas o que eu sei, assim, por exemplo, essa canção de Oxalá pede muita paz pra gente, né? Ou melhor, Oxalá é paz, então todas as suas canções sim, vão ser sim. sobre paz. E é isso. Eu comecei a gostar de cantar em Urubá através dela. E também gosto das músicas em português. Claro, né? Quem não gosta de ponto? Quem não gosta de música de orixá? Né? Todo mundo gosta, né? Só que a questão, assim, eu acho que para você foi mais fácil, um pouco pela sua vivência em Salvador. Você sempre ouviu cânticos em Iorubá. Sim, sim, sempre. Sempre É, escutei. no, Pode falar. no meu caso, eu estou fazendo uma leitura sobre Fá e tem muitas palavras em Iorubá. E eu preciso de um acompanhamento para entender, porque é muito complexa a língua, eu acho, e eu tenho uma dificuldade tremenda, para ser sincero. Mas é uma língua que você, mesmo sem você entender, ela transmite uma força para você. Sim. Então isso é muito bom. Uhum. Pode falar. Então você pode continuar. Não, é que Só eu ia estava falar assim. frisando. É que eu ia falar assim. É que a parte de Urubá, para mim, algumas músicas são bem fáceis, outras são bem complicadas. Porque, apesar de eu não entender, para soltar a língua é muito complicado. Então, eu dou, assim, todos os créditos a essa minha professora Sim, Julícia até. Porque ela foi com toda a paciência do mundo, foi ali me ensinando, me mostrando. E todas as pessoas que entram nela têm toda essa paciência. Então, assim a gente consegue entender. Entender, a gente consegue cantar, desembolar a língua. Entender assim já é um pouco mais outra coisa. sim, é de fato. Mas hoje, pelo que eu entendi, você é da Umbanda. Sim, sim. Da Umbanda. A Umbanda em Salvador, ela usa muito o Iorubá, ou não? Não. Ó, na casa onde eu vou, onde eu frequento, ela canta muita música em português, muita, e muita música com a linguagem da qual eu não consigo compreender ainda se é Yorubá ou não. Não é Yorubá do jeito que eu estou cantando com você aqui. Mas é Sim. um outro tipo da qual eu não entendo, eu não compreendo muito. Mas eu fico muito curiosa de saber o que, que é, qual aquela língua, mas eu não tive ainda a oportunidade, porque é muita coisa, muito processo dentro da casa. Mas eu vou um dia trazer aqui essa questão. E faz quanto tempo que você já participa assim do sagrado nessa casa? Assim, tem um ano e pouco. Veio a pandemia, ia ser 2 anos, eu não contei junto com Sim. a pandemia. Mas um ano e pouquinho, assim, 1 ano e 4 meses, por aí. E como eu E é, vou. Pode falar. e é muito bom, assim. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu vou esperar você concluir o que você estava falando. Assim, o que eu vou te dizer sobre a Umbanda é que eu gostei da primeira vez que eu vi na minha vida. Já entrando, né, na questão da afinidade com a religião, Sim, já respondendo a pergunta, no que caso, era se for. justamente isso que eu ia te perguntar Pronto, tá vendo agora, a conexão? né? Muito bom. Eu acho que caiu, né? Não, eu tô te ouvindo.
Voltou. Então eu vou entrar. É assim, a minha experiência lá ainda está sendo como assistente. Mas assim, eu pretendo seguir a religião. Muito antes de ser umbandista, de pensar em ser qualquer outra coisa, eu era evangélica. E foi um processo. Você sabe que em todo lugar a gente tem momentos bons e momentos ruins, né? E hoje em dia Sim, sim. eu digo a qualquer pessoa que se eu tivesse conhecido a Umbanda muito antes, eu iria para a igreja evangélica. Porque é um massacre enorme. Para você sendo de outra Sim. religião ou tendo outras questões que não seja sobre religião. E eu sofri horrores, entendeu? E aí eu descobri essa casa muito pouco tempo. Se eu soubesse que existia essa casa no meu bairro, que aqui em Salvador quase não tem Umbanda, se eu tivesse conhecido antes, eu estaria lá há muito tempo já estava na corrente, já estava incorporando. Claro que a gente é ansioso, né? Mas se eu não fosse incorporando, eu estava Sim. camboneando. E é isso. É, como eu estou há pouco tempo na casa, eu estou como assistente, mas eu já tenho um carinho enorme pela Umbanda em si, pela casa, por todos, e por qualquer assunto que trate de Umbanda. Eu tenho um carinho muito especial com isso. E é muito bom, né? Porque a Umbanda, ela é uma religião que ela te propõe uma liberdade. E você tem essa liberdade, a liberdade que eu falo não é a liberdade tanto de ir e vir, mas aquela liberdade que te traz uma abertura de consciência na mente, para que você veja as coisas também de uma forma diferente, até mesmo a aceitação da gente sobre outras religiões começa a mudar. Porque eu passei também por uma experiência em igreja evangélica, eu não aceitava nenhum tipo de espiritualidade e depois de um certo tempo, por alguns problemas de saúde que eu tive e sem saber em resultados, laudos médicos que comprovasse, eu acabei encontrando um médico que ele era espírita e ele me indicou a procurar uma casa espírita qualquer. E nisso eu conheci a Umbanda. Ao conhecer a Umbanda, me libertou em vários conceitos assim que eu criava sobre a espiritualidade, sobre outras religiões, mesmo porque aquilo ali me abriu a mente de uma forma que não era necessariamente as pessoas dali que estavam me influenciando a fazer algo, mas sim a espiritualidade me mostrando. Né? Até que eu estava conversando com um babá esses dias e ele disse assim para mim: a forma do axé ela está presente em vários elementos e também até na gente. Você ganha axé no você ver, no você ouvir e no você falar. Porque isso te proporciona conhecimento e nada mais para trazer força para a gente do que o conhecimento. Sim. Então é vivendo essas experiências que a gente vai adquirindo mais forças, mais conhecimento e a gente vai se libertando de muitas coisas que muitas vezes prende a gente em uma determinada situação que a gente pode ser alguém bem melhor, E né? olha como a espiritualidade ela trabalha até nessa questão de que você precisa conhecer, você precisa estar porque sua vida é aquilo. Um exemplo, como você falou, você não aceitava a questão da espiritualidade e você teve que passar por uma situação da qual Sim, você teve o seu momento certo de conhecer a casa. E comigo foi do mesmo jeito. A gente acha que, no meu caso, né? Vou botar o caso aqui que está mais latente, que é essa questão de eu entrar na corrente. Antes eu tinha uma ansiedade, uma ansiedade enorme de querer entrar na corrente, mas na verdade não é o meu tempo, não está no meu tempo. sim, Então a espiritualidade ela trabalha no tempo dela. Ela sabe qual é o seu tempo de entrar, o seu tempo de sair, o seu tempo de falar. Ela sabe de tudo isso e a espiritualidade é demais. Então, se como você teve até na questão mesmo dessa negação, foi uma coisa, eu entendo na minha visão, que foi uma coisa preparada pela espiritualidade para que você entenda que sim. você precisa, mas que você vai ficar relutante e que você vai conseguir depois entender tudo aquilo.
Então, olha como ela trabalha de forma tão maravilhosa pra gente. Como é que a gente vai dizer que não existe espiritualidade? Porque tudo foi proporcionado para a gente ter mais amadurecimento, né? Isso. Isso é muito importante. Até que um dia eu parei para questionar, nossa, a Umbanda é tão boa assim, por que que eu não conhecia antes? Né? A mesma Né? coisa foi comigo. Mesma coisa. E eu fui Poxa, passar com um preto velho e ele falou assim, meu filho, o remédio para todas as dores é o tempo. poxa, Então, nisso eu entendi que todo processo que a gente passa na vida, mesmo porque religião é ponto de conexão, né? Deixando bem que tem pessoas também assistindo a nossa live que é evangélico, católico, tudo. Se você se sente bem na religião que você está, é ali que você deve estar, porque é o seu ponto de conexão com o seu sagrado, sim. né? Mas Isso também, e mas isso é a também questão do assim, amadurecimento, que a gente tem que esperar todo esse processo. é, e assim, essa minha experiência, né, com a questão do tempo, me fez, eu sou muito ansiosa, eu quero fazer as coisas na hora, agora, entendeu? E aí a gente sempre tem aquele estalo de dizer assim, não é bem como a gente quer, não é bem como você quer, entendeu? E aí eu vim entender, olha só, até nisso a Umbanda mexeu comigo, de ser ansiosa, querer agora, sabe? E isso me deixou, quando eu vim me ligar que isso estava acontecendo, que essas mudanças estavam acontecendo, eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, como eu não conheci antes? Por que, meu Deus, eu não sabia? Eu fiquei lamentando porque eu não conheci antes. Mas também entendo que não era o tempo de eu conhecer, sabe? Não era o tempo, justo. O tempo é a melhor resposta que a gente tem perante a qualquer situação, Isso. né? Porque o tempo ele proporciona tanto mudança como evolução para os dois lados da moeda. Então a gente tem que aguardar tudo isso, todo o seu tempo. A gente tem que esperar e ver o que que a espiritualidade nos reserva, né? É muito bom isso, né? Tem como cantar mais um ponto pra gente? Tem, Se falando em não for tempo, pedir muito, amo ouvir. falar de tempo, então vamos cantar para tempo. Vamos. Ótimo. Tata, que tempo me deu uma bandeira tão branca como a de Lembar. Quando alguém olhar pra ela, vai ver que a casa é de Angola. Tata, que tempo me deu uma bandeira tão branca quanto a de Lembar. Quando alguém olhar pra ela, vai ver que a casa é de Angola. Ai, ai, a minha Angola. Ai, ai, meu Angola. Ai, ai, a minha Angola. Ai, ai, meu Angola. Zara Tempo. Axé. Muito bom, muito bom. E falando sobre isso, sobre toda a sua experiência com a Umbanda, quero te fazer uma pergunta da sua expectativa sobre as religiões afro, de descendência afro, com toda essa mistura toda que há, mas tudo envolve a espiritualidade da sua forma mais sagrado. O que que você espera em tempos futuros? Que isso, em questão da sociedade, como seja? Olha, como a gente falou também de intolerância, né? De uma certa forma a gente fala sobre intolerância, mesmo não querendo falar sobre isso. Eu gostaria muito, sabe o quê? Que não existisse, não existisse essa intolerância. Porque é uma coisa que mata e que fere de uma forma tão grande, tão horrível, como aqui em Salvador tem vários casos de intolerância religiosa, na cidade mais negra do país e na cidade onde esse berço afro de religiões de matriz africana também surgiu e teve suas modificações e assim as suas ramificações. E, Sim. infelizmente, aqui em Salvador, é muito. Claro que no Brasil inteiro. Mas a gente deveria, né, dar o exemplo, dar o respeito, o merecido respeito. Aqui, há pouco tempo, se não me engano, já deve ter um ano, dois,
Vocês conhecem a mãe de santo Estela, meu Deus, como é o nome dela? Mãe Estela de Oxóssi. Ela Sim, faleceu, pronto. E ela tem uma figura tão linda, né? De Xangô, é de Xangô, meu Deus. Eu não sei qual é a figura agora, mas assim, tinha a imagem do orixá e embaixo a imagem dela sentada numa avenida aqui perto. E aquele ato de intolerância e risca tudo, e acaba com tudo, e fala mal, e chuta que é macumba. E eu não gosto, eu detesto ouvir essas coisas. Para você ter uma ideia, quando eu estava na religião evangélica, meu sangue já está no sagrado há muito tempo. Que até na igreja evangélica eu vi um ato de intolerância e eu repreendi a pessoa na hora. E foi taxado que eu estava com o diabo no corpo, aquele negócio todo de evangélico. Não são todos, pelo sim, amor de Deus, deixo claro. Mas nessa igreja em específico, foi aquela chuva de intolerância que se voltou contra mim. Eu fui defender algo para que, se você quer respeito, você tem que se dar respeito. E eu fui taxada como se eu tivesse com o diabo no corpo, que eu estou com uma empadilha no corpo, como eles falam, né? Acho que tudo isso é demônio. Mas na verdade não é. exato. Não é. E prega tanto amor quanto, ou melhor, prega mais amor do que eles, Exato. praticamente. Isso me dói muito, me dói. Eu passar por isso é uma dor tremenda que eu não consigo. Se disser, fica calada porque você ouviu um ato de intolerância, eu não fico. Então, por isso, a gente tem que estar falando o tempo inteiro, falando, porque a gente que está dentro, a gente está vendo que não é nada disso. A gente não está vendo, a gente está Sim, vendo que não é o cão, o demônio. Não existe esse negócio, pelo amor de Deus. Isso me dói, me corta o coração. E eu nunca vou ficar calada com isso. Então, intolerância é o isso. câncer do mundo, praticamente. Exatamente. E a palavra que fica para nós com isso tudo é conhecimento, buscar conhecimento, né? Isso. Tanto para a gente tem que transmitir, mas a gente também tem que buscar conhecimento, já que não somos donos do conhecimento. E quando a gente conhece, a gente tem mais facilidade de rebater tudo isso, de dar esclarecimento para aquelas pessoas que criticam. Porque não é a questão da pessoa, é o mundo em que ela vive, é o conhecimento que ela tem sobre a religião. E isso não está só na religião, como em vários outros aspectos da sociedade, a facilidade em criticar é bem melhor do que o conhecer. Então isso acaba deixando essa dificuldade, muitas vezes. Só que, só frisando aqui, muitas das vezes também, os nossos próprios irmãos se escondem da família, se escondem da sociedade em que vive, de um sagrado que causou mudança na vida. Então, se a gente dividir esse ponto, tipo, o meu espaço e o seu espaço, eu cultuo o meu sagrado, você cultua o seu sagrado, já ia mudar uma boa parte dessa intolerância toda, Isso. né? Eu acredito, porque eu, na minha família, eu não tenho nenhuma dificuldade, os meus amigos todos aceitam super bem, apesar que eu tenho poucos, mas aceitam, é ótimo isso. Então, eu acho que a questão é do falar e levar em frente aquilo que a gente acredita, né? Para ficar mais um fardo mais leve também, Sim. né? E muito obrigado a todos que estão participando da nossa live, as pessoas que comentaram. Tem até algumas casas que estão aqui assistindo a gente. Muito obrigado mesmo, muita axé, que todos os orixás acrescentem força no caminhar de vocês, tá? Muita energia positiva e que a gente possa participar e compartilhar desse movimento de buscar e levar conhecimento a todos. Tá, Luana, eu sou muito grato pela sua participação aqui com a gente. Fico muito satisfeito mesmo. Que todos os orixás te abençoem sempre. E espero que em uma outra oportunidade você esteja aqui conosco novamente para cantar os pontos que mais toca no seu coração, que com certeza irá tocar no nosso coração também, já que gostamos de ponto, porque eu sou apaixonado por ponto. E acredito que todos que estão aí assistindo também são, né? Tem aquela paixãozinha que quando o tambor toca, se aflora em energia. Então isso é muito bom. No meu caso, não tem tambor, né? Nas palmas e no chiqueirê. Mas tá tudo certo. Tá tudo A certo. É energia, tudo forma de a cultuar, energia tá vem do mesmo valendo. jeito.
É. Isso, Olha, eu que muito bom. agradeço. Eu que agradeço o seu convite. Eu sou espontânea assim de aceitar na hora, porque eu acho que é relevante sim a gente estar falando sobre isso, sobre essas questões, sobre as nossas questões dentro da religião. Eu acredito sim nisso. E é muito importante, como eu já falei várias vezes, né? É muito importante reafirmar aquilo que a gente ama, que a gente gosta. E a Umbanda é o meu amor, então eu vou falar sim. E estou aqui disposta para as próximas e próximas e próximas. E é isso aí. Gratidão. Então, gratidão a todos. Vamos encerrar, mas com um ponto seu. Vamos fechar com um ponto, você cantando o ponto. E nesse ponto a gente já se despede. Fica aqui toda a minha força, todo o meu axé para você, para sua casa, Obrigada. tá? E para todos que assistem, muito obrigado. Gratidão a todos. Que Oxalá abençoe a caminhada de cada um aqui presente. Vou cantar de Oxalá de novo, né? Deixa eu só lembrar. Ah, sim. Aure, aure boku sule ajala. Yoshishel da yo aolori unche. Ero. Aure, aure boku sule ajala. Oxixé da olori unche. Ero, aolori unche. Ero, aolori unche. Ero. Gratidão, muito obrigada, muito axé para Gratidão. você. Axé para todos nós. Até E mais. todo Obrigado a mundo. todos. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Tchau. Até.